Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos para uma aula que eu acho uma das mais interessantes com relação a entender como que um RTOS funciona, né? Ela é uma aula muito mais focada para o engenheiro de computação, porque ela envolve os conceitos um pouco mais avançados de arquitetura e de instruções de assembly. Mas nada que não possa ser acompanhado por um engenheiro eletricista também, né? Então, vamos lá. Bom, para uma tarefa ser instalada, que é o princípio inicial de funcionamento em um RTOS, que é preparar essa tarefa, né, a gente praticamente faz ela enxergar o processador como sendo somente daquela tarefa, né? Então, para que isso seja possível, a gente deve preparar a tarefa para ser gerenciada pelo sistema operacional, com os mínimos parâmetros, pelo menos inicialmente, né? Depois a gente pode expandir essa instalação. Bom, quais são os principais parâmetros ou os parâmetros mínimos? O endereço de início da tarefa, que é onde começa o código da tarefa. O tamanho da pilha da tarefa, né, da pilha virtual que ela vai utilizar. Na verdade, é a pilha da tarefa, né? E em alguns casos, né, um sistema baseado na prioridade é a prioridade desejada, mas para que a gente consiga fazer uma instalação mínima de uma tarefa e testar esse conceito, eu preciso minimamente do endereço da tarefa e de que exista uma pilha, não necessariamente do tamanho da pilha, né? Quando a tarefa executa a primeira vez, né, essa tarefa passa por um processo de configuração. O que é essa configuração? É o que a gente preparou para ela ser iniciada, ou seja, a gente carrega os registradores do processador com as informações da tarefa, assim como as variáveis declaradas na tarefa quando inicializadas também são inicializadas, né? Bom, as variáveis de uma tarefa, se a gente pensar num contexto global de um programa escrito em C para sistema embarcado, elas são variáveis locais, né? E elas, por serem variáveis locais, elas vão estar alocadas ou na pilha da tarefa ou em algum registrador, né, do processador, né? Então, embora variáveis locais, né, e que a gente pode sim usar variáveis globais numa tarefa, né, o ideal é não utilizar. É utilizar variáveis locais com os dados armazenados dentro da pilha da tarefa e usar serviços do sistema para comunicar, né? Então, ao utilizar uma tarefa, a gente deve considerar que a memória da tarefa é a pilha virtual dela, né? A pilha da tarefa. Então, essa é toda a memória RAM que ela deveria ter disponível, conectada a um processador virtual, né? Por que que é um processador virtual? Porque ela não tem o processador 100% do tempo, né? Bom, então a gente já viu esse formato de tarefa, né? Então a gente sabe já que a tarefa é uma função normal em C, que não retorna nada, porque teoricamente a gente nunca sai dessa função. E em alguns sistemas podem haver parâmetros. Aqui eu estou fazendo um sistema mais simples, sem parâmetros. Então o parâmetro é void, também não tem parâmetro, né? O estático aqui não faz muita diferença para o nosso entendimento. Então, a configuração inicial da tarefa vai ser dar aqui até entrar no laço infinito. E o laço infinito é onde a tarefa vai ficar para sempre, até que ela seja, ou para sempre, ou até que o sistema seja desligado, ou até que alguém apague ou desinstale a tarefa, né? Então aqui a gente tem uma função mínima de instalação dessa tarefa. Notem que o endereço da função, ele é dado pelo nome da função. Então, eu posso passar como endereço de task1 ou simplesmente task1, porque task1 já é um ponteiro de função, ele já é um endereço, né? Então, aqui a gente tem um nome da tarefa, que isso não é condição mínima, né? Eu não preciso ter esse nome. Eu tenho o tamanho da pilha virtual e uma prioridade, né? Numa condição bem mínima, num sistema cooperativo, né, eu poderia dizer que o endereço da tarefa,
e o tamanho da pilha seriam as condições mínimas aí de conseguir instalar uma tarefa. Então, agora a questão é, como é que a gente realmente instala uma tarefa? Né? Então, instalar uma tarefa passa por dois conceitos que a gente já viu. Né? Entender que a posição atual ou a posição inicial da tarefa é um ponteiro de função. Né? Então, é isso que eu tenho que passar para poder começar a instalar a tarefa. E que eu tenho que preparar o contexto dessa tarefa para um processador específico. Né? Então, esse é o principal ponto de instalar uma tarefa, preparar o contexto. Né? Então, o que significa esse contexto? Como é que eu identifico o contexto de um processador? Bom, ele passa por duas fases. A primeira fase é conhecer os registradores do processador que a gente falou na aula passada. Mas a segunda fase, essa é talvez a mais importante ainda, é conhecer o Interrupt Stack Frame. O que é isso, pessoal? Essas são as informações salvas pelo processador quando ocorre uma interrupção. Né? Então, salvas aonde? Na pilha. Né? Então, quando ocorre uma interrupção, o processador ele vai trocar o fluxo de código dele. Ele está executando uma função, ele vai parar essa função e ele vai saltar para a rotina de tratamento de interrupção. Né? Então, para poder voltar, ele tem que guardar algumas informações. Essas informações são o frame da pilha que são salvos na interrupção. Né? Então, notem que nesse processador, a ordem de stacking é do endereço mais alto para o endereço mais baixo. Né? Então, ele vai começar a empilhar dos endereços mais altos para os endereços mais baixos e desempilha no formato contrário, né? Do endereço mais baixo para o endereço mais alto. O que esse processador, que é um HCS08, que é o primeiro processador que eu gosto de trabalhar, porque ele é um processador extremamente simples, o que ele salva? Primeiro, ele é um processador de 8 bits. Então, a pilha do nosso processador são variáveis de 8 bits, ou o barramento dele é de 8 bits, então a pilha é de 8 bits. Então, num processador de 8 bits, geralmente os ponteiros são 16 bits e os registradores, em geral, são 8 ou 16 bits. Obviamente, pessoal, o contador de programa, os endereços, tem que ser 16 bits, porque senão eu só conseguiria endereçar 256 posições. Né? Com 16 bits eu consigo 64K de código, 64K de RAM. Né? Então, o que esse processador faz quando ocorre uma interrupção? Ele armazena a parte baixa, ou menos significativa do contador de programa, a parte mais significativa do contador de programa, a parte baixa do registrador de índice, o acumulador do processador, o registrador de condições e só. Né? Então, o contexto desse processador são 5 bytes. Né? Então, isso é característica do processador CISC tradicional, né, pessoal? Ele tem poucos registradores, então o contexto ele é pequeno, como a gente já viu na aula passada. Essa figura um pouco confusa é que vai nos ajudar a entender o que é o processo de instalação de uma tarefa. Bom, quando eu vou instalar uma tarefa, eu preciso ter uma pilha. Né? Então, eu tenho uma região de memória lá que vai ser a minha pilha e eu vou determinar o tamanho dessa pilha de alguma forma. Né? Geralmente passando um parâmetro naquela função de instalação da tarefa. Alguns sistemas eu passo a pilha para... Eu mesmo digo, a pilha é essa região da memória. Em alguns sistemas eu simplesmente digo para o processador, eu quero 128 bytes de pilha e ele aloca para mim, né? Para o sistema. Né? Certo? Então eu tenho essa região da memória que é a pilha do processador. Geralmente a pilha é inicializada com todos os lugares da memória com posição 0. Né? Certo? Então, considerando que eu tenho uma pilha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar essa pilha para imaginar que eu estou dentro de uma interrupção. Né? Então,
Tudo isso passa por esse conceito aqui da Interrupt Stack Frame. Porque aonde que vai acontecer a troca de contexto, pessoal? Dentro de uma interrupção. Então, quando eu troco o contexto, que é uma figura que a gente já usou na aula passada, que eu estou numa interrupção, em vez de voltar para onde eu estava, eu vou para outro lugar, eu preciso trocar o conteúdo da pilha para preparar que essas informações aqui sejam as informações de outra tarefa, para que quando eu retorne da interrupção, eu retorne para essa nova tarefa. Então, preparar uma tarefa para ser instalada é preparar a pilha dessa tarefa para imaginar que ela está dentro, que essa tarefa foi interrompida por uma interrupção qualquer e que eu estou voltando para a tarefa dessa interrupção. Isso é instalar uma tarefa. Então aqui a gente vai conseguir entender um pouco mais a ideia. Quem são os registradores desse processador? Isso já foi visto, né, pessoal? Ele só tem um acumulador, um registrador de índice que serve para ponteiro, né? Um stack pointer, todo processador tem, um contador de programa e um registrador de condições. Esses são todos os registradores do processador e eles têm que ser salvos nesse contexto, né? Então, essa aqui é a tarefa que eu quero instalar, uma tarefa que não faz nada, mas para a gente imaginar o conceito inicial de preparar uma tarefa é suficiente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa memória que está toda em branco e eu tenho que preencher. Lembrem, de baixo para cima, porque esse processador empilha do endereço mais alto para o endereço mais baixo. Então, se essa é a pilha do processador, eu vou começar a empilhar aqui de baixo para cima. É assim que eu instalo a tarefa, na ordem do Interrupt Stack Frame. Então, o que é o contador de programa, pessoal? O contador de programa é onde eu estou executando o código num dado momento, né? Então, quando eu salvo o contador de programa, eu salvo a posição do código em que eu estou, quando ocorre uma interrupção, para poder retornar para ele. Mas quando eu estou instalando uma tarefa, o que eu quero que aconteça? Que o PC do processador aponte exatamente para o início dessa tarefa. E o início dessa tarefa é o endereço da tarefa. Então, ficou um pouquinho pequeno aqui, eu recortei do simulador, que a gente vai usar na próxima aula. Então, o endereço dessa tarefa 1, no simulador da HCS 08, no código que eu preparei, ficou 24D1. Esse é o endereço da tarefa. Notem que isso é um valor de 16 bits, que deve ser quebrado em dois valores de 8 bits, porque a pilha de um processador geralmente tem o tamanho do barramento do processador. Então, se esse processador é um processador de 8 bits, eu tenho pilha de 8 bits. Então, quem é a parte menos significativa de 24D1? É D1. Então, para eu preparar essa tarefa, eu tenho que pegar o endereço mais alto da pilha e gravar a parte baixa do endereço da função, que é D1. E o próximo byte eu tenho que carregar com a parte alta do endereço, que é 24. Então, notem que nesse exemplo, a pilha do processador começa aqui. Então, esse aqui é o endereço 380, 381, 82, 83, 84, 85. Então, o endereço 385 da RAM do processador, que é onde fica a pilha, para essa tarefa que eu estou instalando, no meu exemplo, é o endereço 385. Então, eu coloquei aqui na posição D1 a parte baixa do endereço da tarefa e 24, que é a parte alta do endereço dessa tarefa. Então, qual que é a próxima parte do contexto da instalação de uma tarefa? É a parte baixa do registrador de índice. Quando eu ligo o processador, esse registrador de índice tem um conteúdo indefinido. Mas o ideal seria carregar a tarefa com esses registradores que têm conteúdo indefinido como 0. Então, eu vou carregar no contexto 0 para a parte baixa do registrador de índice. O mesmo vale para o acumulador. O acumulador tem um conteúdo indeterminado quando eu ligo o processador. Então,
O ideal seria carregar com 0 ou qualquer valor. Eu gosto da ideia do 0 porque eu estou inicializando os registradores com um valor conhecido, né? Então, os registradores que não precisam ter um conteúdo muito específico, eu inicializo com 0. Então, o acumulador é conteúdo 0. Então, está lá o 0 do DINSE, 0 do registrador acumulador, né? E o registrador de condição, ele seta um bit se acontecer um carry, um bit se teve uma operação com resultado 0, um bit se a operação teve resultado negativo e assim por diante. Mas 2 desses bits no registrador de condições são sempre 1, né? Então eu vou inicializar esse registrador de condição com todas as condições zeradas, porque eu não tive nenhuma operação na tarefa ainda, com exceção desses 2 bits. E esse valor em hexadecimal é 60 hexadecimal. Notem que o contexto desse processador salvo pelo hardware acaba aqui. Então, teoricamente, é isso que ele vai salvar quando ocorrer uma interrupção. No entanto, esse processador ele tem um registrador a mais, que é a parte alta do registrador de índice. E não salvar essa parte alta significa não salvar todo o contexto do processador. Alguém diria, mas por que o processador não salva todo o contexto em hardware? Ele não salva todo o contexto em hardware porque quando a gente estiver usando as primeiras 256 bytes do programa, ou apontando para os primeiros 256 bytes da RAM, eu não preciso dessa parte, né? Então, se eu tiver um programa pequeno, que usa só 256 bytes de memória, eu não preciso salvar, então essa parte fica para ser complementada em software, né? Então, quando eu vou trocar o contexto, eu preciso salvar o contexto inteiro, eu faço manualmente mais o salvamento da parte alta do registrador de índice, que eu também carrego com 0, né? Isso vai fazer com que, quando eu instalar essa tarefa e essa tarefa for despachada pelo sistema, essas informações aqui vão ser carregadas nos registradores. Então, o acumulador vai ficar com 0, esses 2 registradores com 0. O stack pointer vai apontar para essa posição, que é a posição inicial da pilha do processador. O contador de programa vai ter o endereço da tarefa e o registrador de condições vai ter todas as flags zeradas, com exceções desses 2 bits que são 1 fixos, né? Então, preparar a pilha dessa maneira aqui significa instalar uma tarefa. Então, notem que o contexto tem 6 bytes, está aqui o PC, acumulador, parte baixa do registrador de índice, condição e parte alta do registrador de índice. Esse aqui é todo o contexto desse processador, salvo na pilha da tarefa. Então, a pilha dessa tarefa, ela vai ocupar pelo menos 6 bytes. Só um instante, pessoal. Voltamos. Tá? Então, mas por que eu preciso de mais pilha? Porque quando eu vou usando variáveis locais ou eu vou saltando para funções, eu preciso de pilha também, né? Então, notem que eu tenho aqui uma variável local chamada teste, e essa variável provavelmente vai ser alocada na pilha, porque esse processador não tem muitos registradores. Então, quando eu desempilhar essa tarefa e instalar ela, eu volto para cá. Eu volto para o endereço inicial da pilha. Então, provavelmente, essa variável teste, depois de despachada essa tarefa, depois que eu entrar na tarefa a primeira vez, ela vai ganhar essa posição aqui. Como ela é um inteiro num processador de 8 bits, ela é 16 bits, provavelmente ela vai ser alocada por cima aqui do endereço do PC. Né? Certo? Esse é o processo de instalação de uma tarefa, pessoal. Ele, na verdade, é extremamente simples, né? Para um processador simples. Para poder instalar a tarefa, eu consigo fazer todo esse código aqui de instalação, de preparação em C. Mas para poder desempilhar e empilhar e salvar informações do processador, eu preciso também de instruções de assembly, né? Então, eu preciso conhecer os registradores do processador e preciso conhecer as instruções de assembly do processador. Então, que instruções eu preciso para fazer a adaptação desse sistema operacional para o processador HCS 08? E essa adaptação a gente chama de port.
Então, como é que eu porto esse sistema operacional que a gente vai criar para esse processador? Primeiro, eu preciso, de alguma forma, conseguir salvar a pilha do processador. Por que eu preciso salvar a pilha? Porque eu vou salvar em que local da pilha esse processador essa tarefa, desculpe, está num dado momento, para poder voltar para essa tarefa numa próxima chamada tarefa, né? Aonde que eu vou salvar esse conteúdo do stack pointer? No bloco de controle da tarefa. Mas eu preciso salvar. Então, para salvar, eu preciso de alguma forma acessar o stack pointer. E o stack pointer não é acessado por C. Então, eu preciso de assembly para isso. Então, a única instrução que consegue copiar o stack pointer nesse processador é a TXS. Então, o que ela faz? Na verdade, aqui é o contrário, né? Deixa eu ver se eu acho o que eu quero dizer aqui. Aqui, ó. Então, com essa instrução, eu consigo transferir o stack pointer para o registrador de índice. É a única forma com que eu consigo interagir com o stack pointer nesse processador. Então, ele copia a posição do stack pointer mais 1 para o registrador HX. Por que ele copia para o registrador HX? Porque ele é o único processador de 16 bits desse processador. Tá? Então, vou voltar naquela instrução anterior. O processo contrário também pode ser feito. Eu posso copiar o registrador HX-1 para o stack pointer. É isso que faz essas instruções. Então, por que ele copia para o HX, pessoal? Porque essa instrução ela não foi feita para trabalhar diretamente com a memória, né? Então, ela copia o stack pointer para um outro registrador e esse outro registrador sim pode interagir com a memória, né? Então, esse registrador é o HX. O registrador HX ele pode receber o conteúdo da memória mais 1, né? Ou ele pode o conteúdo de HX ser copiado para a memória. Notem que está M porque eu vou copiar a parte alta e a parte baixa do registrador HX, então isso aqui vai ocupar 2 bytes da memória, né? Certo? Bom, então, o que mais que eu preciso para implementar esse port? Eu preciso da instrução PUH. Por que eu preciso da instrução PUH? Porque como eu vou empilhar e desempilhar o registrador H por software, né? Então eu preciso desempilhar ele por um pool. Então ele vai pegar o conteúdo do stack pointer e jogar no registrador H e fazer o stack pointer receber stack pointer mais 1, porque ele está desempilhando o stack pointer. Assim como eu preciso também, acho que eu não coloquei aqui, o push H, né? O push H faz o contrário, ele pega o conteúdo de H, copia para o stack pointer, né? Então, faltou essa instrução. Vamos ver o que mais que falta aqui para entender o que a gente precisa para o port. E essa sim, ó, é a instrução mais importante, pessoal. Porque qual que é a ideia de despachar uma tarefa, né? De fazer essa tarefa receber o processador? É eu pegar essa pilha aqui que eu preparei essa pilha, como ela está aqui, e tirar essas informações da memória e devolver para os registradores. Porque essa é uma das poucas formas, ou praticamente a única, que eu consigo sobrescrever o PC, né? E ao sobrescrever o PC, eu consigo saltar para um outro lugar de código, né? Então, eu desempilho essas informações para despachar a tarefa. Quem faz isso vai ser a instrução de retorno de interrupção, né? Então, como que essa instrução aparece no código? Quando eu declaro uma interrupção no código e eu fecho chaves, o fecha-chave vai ser compilado numa instrução de retorno de interrupção. Então, notem o que essa instrução faz. Ela faz várias coisas. Ela desempilha o registrador de condições da pilha e copia para o registrador de condições. Ela desempilha uma informação da pilha e copia para o acumulador.
ela desempilha uma informação da pilha e copia para o registrador X, a parte de baixo do registrador índice, e desempilha a informação que vai na parte alta e parte baixa do PC. Né? Então, voltando naquilo que a gente empilhou aqui, ela vem desempilhando aqui na ordem contrária que a gente empilhou. Então, ela vem daqui e desempilha todas essas informações e copia para os registradores. O RTI, ele só não desempilha a parte alta, então eu vou ter que fazer isso aqui em software. Então, essa instrução aqui, ela é muito importante para poder despachar uma tarefa. Praticamente despachar uma tarefa é fazer um retorno de interrupção. Então, notem que para cada processador que eu fizer um port, eu vou precisar entender os registradores do processador e as instruções principais, aí, pelo menos, para eu conseguir implementar esse port. Outra instrução extremamente importante, pessoal, é a interrupção por software. Entendeu? Mas interrupção por software, o que é isso? Né? Então, geralmente a gente usa a interrupção de timer, que é gerada por um periférico, interrupção de AD, que termina uma conversão do AD, interrupção numa porta WART, que é quando chega um dado. Né? Mas eu também posso gerar uma interrupção por software. E essa interrupção por software, ela também é importante para a gente conseguir implementar um sistema operacional. Então, geralmente o processador precisa de uma interrupção de software para que a gente consiga fazer a troca de contexto. Notem o que a interrupção de software faz. Ela incrementa em um PC para deixar o PC na próxima linha, que é a posição atual da tarefa que está rodando, e copia esse PC para a pilha, né? Copia o registrador X para a pilha, copia o registrador acumulador para a pilha, copia o registrador de condições para a pilha, né? Então, mascara as interrupções, ele bloqueia as interrupções quando houver uma interrupção e salta para o endereço da interrupção de software. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Essa instrução empilha dados. A instrução de retorno desempilha dados. Então, saltar para uma interrupção empilha dados, que é o contexto, e retornar de uma interrupção desempilha o contexto. Então, o que eu preciso é isso. Uma forma de empilhar o contexto da tarefa na pilha e uma instrução para desempilhar. Então, isso faz parte do port também de um processador. Se eu trocar o processador, pessoal, por exemplo, para um CodeFire, notem que a pilha ou as informações salvas numa interrupção dele é só o PC, o registrador de status, que é aquele registrador de condições, a informação de que interrupção aconteceu e alguns formatos aí que depois a gente vai falar um pouco mais a fundo. Né? Então, aqui é a prova de que o registrador de status é aquele registrador de condições que a gente usou lá. Né? Além disso, eu preciso conhecer os registradores desse processador. Então, eu tinha mostrado na aula passada que esse registrador tem 8 registradores de endereço e 8 registradores de dados. Então, notem que a interrupção, quando ocorre, ela não salva esses registradores. Então, esses registradores eles têm que ser salvos em software. Né? Se eu pegar um processador ARM, ele empilha isso aqui quando ocorre uma interrupção. Ele empilha o registrador R0, o R1, o R2, o R3, o R12, o registrador de link, o PC e o de condições. Né? Então, notem que do registrador R4 ao R11, ele não salva em hardware quando ocorre uma interrupção. Então, se eu fizer o port para um processador ARM, Cortex-M, eu vou ter que salvar o resto do contexto do processador em software também. Né? Então, mas por que ele salva somente esses registradores? Porque esses registradores talvez sejam suficientes para processar uma interrupção simples, né? Mas não uma interrupção mais complexa. Então, se a interrupção for mais complexa, a gente complementa o salvamento da pilha em software. Né? Certo, pessoal?
Então, na próxima aula, a gente vai pegar esses conceitos que a gente viu nessa aula, principalmente esse procedimento aqui, né? E a gente vai aprender a como criar uma estrutura básica desse sistema operacional que consiga pegar essa função e a partir das informações que a gente tem de como que se empilha dados por interrupções, instalar uma tarefa e despachar uma tarefa, né? Então, nós vamos fazer isso na próxima aula num simulador de HCS 08. Então é isso aí, pessoal. Até mais.